Oi, gente, tudo bem com vocês? Ai, que bom. Bom, gente, assim, meu nome é Ana Lúcia, eu sou cabeleireira e educadora capilar e técnica em química capilar também. Então, o que acontece? Nesse tempo de educadora, eu fui vendo que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar, né, os profissionais, os alunos, né, que saem lá da escola e às vezes ficam meio dispersos em algumas coisas. E aí eu resolvi criar esse canal chamado Retorno para Sua Base, né? É, E aí, o que acontece? Eu deixei algumas para que as pessoas fizessem alguns comentários, né? Pedissem do que a gente podia estar tratando, né? Nos nossos vídeos, nossos vídeos em aula, no canal. E, e por incrível que pareça, gente, ganhou unânime, foi assim, foi bárbaro. Foi para que eu falasse sobre colorimetria. E haviam vários comentários, né? Ai, comentários que tinham 1 ano e 6 meses, que tinham feito curso, fizeram curso. Tinha comentário de tudo quanto é forma, né? Que tinha pessoas que, uns eram assim, eu fiz o curso de 1 ano e 6 meses, não aprendi nada. Outros, eu fiz 6 meses de colorimetria básica e não aprendi nada. Então foram assim, comentários dessa forma. Aí, o que acontece? Eu falei, bom, então vou falar sobre o assunto da colorimetria, falar para vocês o que pode estar acontecendo, né? Então, a colorimetria, para nós cabeleireiros, são duas coisas que pegam, são dois serviços que pegam bastante, que é o corte e a colorimetria. O corte a gente ainda leva, né, assim, mas a colorimetria, nossa, é reclamação sempre há reclamação de que não aprende, de que não aprende nada, que sai. Então, assim, a gente ouve sempre essa reclamação, né? Mas eu associo a colorimetria com. É igual assim, né? A gente, na escola, a gente tem várias matérias, né? Então, a gente tem português, matemática, geografia, né? E ciências, etc. E a gente tem matérias que a gente vai, pega direitinho e vai. Mas tem matérias que a gente não entende ou demora para entender. Olha, e aí eu vou te falar uma coisa, né? De todas as matérias, eu acredito que vai dar unânime aí também, né? Se eu pedir para você disser para mim aí, diz qual é a matéria aí que você tem dificuldade, vai ser uma resposta assim unânime, vai dizer para mim o quê? Que é a matemática. Uns vão dizer que é português, não sei o quê, mas outros vão dizer que é a matemática. Gente, a matemática lá na escola é a nossa colorimetria. É a matéria da colorimetria nossa de cabeleireiro. Entende? Então, assim, e eu faço a pergunta para você, e depois você pode colocar aí nos comentários, pode comentar, né? Mas eu te faço uma pergunta. A matemática lá, da matéria que a gente aprende na escola, nós aprendemos matemática ou nós entendemos matemática? Vou fazer de novo a pergunta. Nós aprendemos matemática ou entendemos matemática? Então, eu acredito que a colorimetria é isso, né? A colorimetria, nós temos que entender a colorimetria, né?
entender um fundo de clareamento, entender as matizes, as bases, entender as nuances, os reflexos, né? Então, a colorimetria em si, eu preciso entender para aprender. Não tem como eu aprender a colorimetria se eu não entendê-la. Não tem como. Ai, Ana, mas como? Não sei o que, por mais que faz difícil. Porque assim, ó. Quando eu vou fazer um curso de cabeleireiro, a gente fala que é a colorimetria básica, né? Então, assim, eu preciso eu preciso entender isso, né? Eu preciso entender desde lá do fundo de clareamento, eu preciso entender as matizes, tudo isso que eu falei, né? Eu preciso entender isso. Porque é igual eu volto de novo lá na nossa matéria matemática, né? Que a gente tem a nossa matéria matemática lá na escola. Quando a gente começa a matemática, né? Lá na primeiro ano, né? Quarto ano, primeiro, quarto, segundo, terceiro, quarto ano. O que acontece? Como é que a gente começa a aprender matemática? A gente começa a aprender e entender como se faz uma adição, uma multiplicação, uma subtração, uma divisão. Então, assim, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender como é que faz todas essas operações. Para quando eu chegar lá no nono ano, eu conseguir fazer a equação no primeiro grau, a expressão, né? Porque senão eu não vou conseguir, se eu não entender lá atrás a multiplicação, a adição, eu não vou conseguir chegar numa expressão de segundo grau, mas nem de primeiro, nem numa expressão eu vou conseguir chegar. Não vou conseguir chegar, porque eu não aprendi, eu não entendi como foi feito isso. Não é? Porque a expressão, a equação, que até onde eu sei, eu acho que eu ainda me lembro, a gente usa divisão, a gente usa multiplicação, a gente usa adição, a gente usa todas as questões lá de trás, não é? E a nossa colorimetria, para nós, cabeleireiro, a colorimetria é isso, né? A colorimetria é isso, é entender. Tem que voltar, estudar. Não entendeu? Volta de novo. Porque assim, quando você foi aprender a conta de adição, você não entendia, você voltava e tentava de novo até você entender o que você estava fazendo. Entendeu, gente? Então, assim, eu fiquei assim, muito assim, que eu falei, gente, as pessoas... mas aí depois eu vou entendendo as coisas, como que é, porque realmente é isso. Né? Se eu não entendo, eu não aprendo. A colorimetria, não dá pra você. Não dá pra você aprender realmente assim. Outra coisa, né? Enquanto eu não entendo, por exemplo, como é que age um pó descolorante na fibra capilar, enquanto eu não entendo que o meu cabelo, seu cabelo, o cabelo das pessoas, ele tem pigmento dentro, que o meu cabelo, o seu cabelo, a gente tem as 3 cores primárias, entendeu? E que o meu cabelo, o seu cabelo, o cabelo de todo mundo tem uma ação diferente, é único, né? Então, enquanto eu quiser, enquanto eu não entender a química capilar e entender a física da coloração, né, das colorações, se eu não juntar esses dois, eu não vou aprender colorimetria mesmo, não vou, né? Então a gente tem que fazer essa junção, né? Todos os cabelos eu preciso neutralizar quando eu faço descoloração? Será que quando eu faço descoloração eu preciso neutralizar a cor? Eu preciso usar termo matizar? Será? Né? Aonde está escrito
na descoloração que eu obrigatoriamente eu preciso matizar um cabelo. Onde está escrito, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, gente, que muita coisa, né? Muita coisa criada, desenvolvida, não é regra da colorimetria, não é regra. Foi coisa desenvolvida pelo comércio, para vender. E tá tudo bem, gente, tem que criar mesmo, tem que vender, tem que, né? A gente tem que evoluir, não é verdade? E é isso. Pensa um pouco, né? A gente tem que pensar nisso, né? Colocar essas questões, né? Essas questões para poder a gente ir mudando um rumo de aprendizado, né? Eu vejo em muitos, eu sou muito de ir em workshop. Eu vou bastante em workshop, sabe? Adoro ir em workshop. Por quê? Porque é bom a gente ir, a gente conhecer os produtos que estão chegando no nosso na nossa região, qual é os produtos que tá em alta na nossa região, que está se usando, como usando. E é bom a gente ir, né? E aí eu vejo lá os técnicos, nossa, eles desempenham os trabalhos legais, mostra técnicas atuais, técnicas que dava para o profissional aproveitar e tal, mas muitas das vezes eles não levam isso em consideração, né? Eles levam em consideração o quê? Quando o técnico fala, vou neutralizar. Aí todo mundo quer aquela receitinha, né? Aquela receitinha lá do bolo, né? De qual foi a mistura que foi aplicado naquele cabelo. Só que a pessoa tem que entender o seguinte, o profissional tem que entender o seguinte, que aquela misturinha feita ali foi para aquele cabelo ali que estava no momento, que o cabelo lá da cadeira dela é totalmente diferente, inclusive o histórico daquele cabelo, né? Então assim, existe perguntas, então assim, é ali onde que você tem que entender, né? Você não vai lá para poder pegar a receita, porque você tem que entender os fundos de clareamento das colorações, daqueles pigmentos daquela marca, né? Entender por que ele fez aquela mistura, que se necessariamente você vai fazer aquela mistura no cabelo que você vai usar lá no seu espaço. Então, e também não é diferente na aula também, lá na escola é a mesma coisa. E quanto assim eu puder fazer você voltar para sua base e ir construindo essa base com mais sólida, eu vou fazer isso por você, né? Vou fazer porque sabe, eu fico assim, eu tenho uma preocupação, sabe? Porque assim, eu sou educadora, né? Eu trabalho numa instituição onde que forma profissionais, né? Que acaba saindo de lá com estudo, né? E às vezes se perde no meio do caminho. Se você gostar do vídeo, compartilha, né? Sempre colocando um vídeo aí, colocando uma dica para você, tá bom? Fica com Deus e um grande abraço.